Operação Cata-Treca estará no bairro Jardim Real neste sábado. Projeto Vidas e Vindas conta histórias e desafios de mulheres aqui de Jacareí. Trilhas em meio à natureza são realizadas no Viveiro Municipal Seu Moura. E vamos receber o Fernando Rodrigues para falar do projeto Se Essa Arte Fosse Minha. E também o diretor de cinema, Danilo Morales. Notícias, informações e prestação de serviços. Está no ar o Bom Dia Jacareí. Olá, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia e começa agora o nosso Bom Dia Jacareí, onde você fica sabendo tudo o que acontece no Poder Legislativo, além das notícias da nossa cidade. E comigo, a jornalista Leilane Garcia. Bom dia, Leilane. Sexta-feira, meio chuvosa, Mas vai dar para aproveitar o final de semana em casa, né, Si? Quem preferir. Não só o final de semana em casa, como também quem quiser curtir todas as programações artísticas. Muita coisa, inclusive, né? A gente vai falar disso tudo daqui a pouco para você. Lembrando que a TV Câmara Jacareí é transmitida pelo canal 39.2 UHF e também pelo 12 da NET, além, é claro, das nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Participe com a gente. E agora, para a gente começar nosso jornal, vamos conferir o que foi destaque aqui na região e também no cenário federal no Giro de Notícias. Primeira notícia do Jornal Diário de Jacareí. Fórum de Jacareí recebeu protesto contra a lei de abuso de autoridade. Juízes, promotores, representantes do Ministério Público, delegados e auditores organizaram na manhã de ontem, dia 22, um ato público em frente ao fórum aqui de Jacareí, aqui do lado da Câmara Municipal, contra a chamada Lei de Abuso de Autoridade. Eles consideram polêmicos muitos pontos da lei e pediram, na leitura de um documento, que o presidente da República vete-a integralmente. A lei foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Nossa equipe saiu, foi às ruas, fez matéria. Em breve você confere aqui no Bom Dia Jacareí. Próxima notícia do jornal O Vale. Jacareí lança projeto Viveiro Viveiro. E olha que legal, a Secretaria de Meio Ambiente lança domingo, das 8 às 16 horas, o projeto Viveiro Viveiro para a população que ainda não conhece o Viveiro Seu Moura, na estrada Teófilo Teodoro Rezende, 39, lá no Campo Grande. Haverá atividades como trilha, jogos, orientações sobre plantas medicinais e intervenções culturais, que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Isso mesmo. Agora a gente vai conferir o que é notícia no Senado Federal. Com o site Agência Senado, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, garante que a criação da nova CPMF não está na pauta da reforma tributária. O presidente, então, garantiu que essa criação sobre movimentações financeiras não está na pauta da reforma. A ideia foi defendida publicamente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e foi comparada à antiga CPMF, que foi extinta lá em 2007. O Senado discute com o Executivo e também com a Câmara a elaboração de proposta unificada de reforma tributária. A reforma que ainda está em discussão lá na Câmara Federal e também no Senado. Em breve a gente traz mais notícias do que foi aprovado ou não dentro desse pacote da reforma. Agora a gente vai para as notícias da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Para Rodrigo Maia, privatização da Eletrobras vai garantir mais recursos para investimentos. Pois é, tem mais uma privatização chegando aí. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que se empenhará para que a Casa autorize a privatização da Eletrobras. Ele quer mostrar aos parlamentares que os recursos do sistema estão sendo retirados da saúde, da educação e de outras áreas importantes. Para ele, o setor privado está disposto a colocar dinheiro no setor elétrico e no de saneamento e não tem por que criar obstáculos e problemas para isso. Nossa última notícia agora é da Agência Brasil. Brasil e Reino Unido assinam cooperação para facilitar o comércio. Esses dois países, então, nosso país e também o Reino Unido, assinaram ontem, dia 22, um memorando de entendimento para estimular o comércio entre eles. O Fundo Interministerial do Reino Unido pretende investir 100 milhões de reais para apoiar a inserção de empresas brasileiras lá no exterior. O fundo financiará ações em 5 eixos: inserção de micro, pequenas e médias empresas nas cadeias globais de valor, melhoria na eficiência dos portos,
apoio do ingresso do Brasil na Organização à Cooperação e Desenvolvimento Econômico e também propriedade intelectual e regulação. Vamos aguardar então para ver essa unificação entre Brasil e Reino Unido. Mas mudando um pouquinho de assunto agora, a gente vai falar sobre cultura, sobre teatro, sobre arte. A gente está recebendo o Fernando Rodrigues, que é do coletivo Entre Oito. Seja muito bem-vindo. Olá, queridas, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom, e amanhã tem bastante coisa, né, acontecendo, mas em primeiro lugar eu queria que você explicasse. O coletivo Entre Oito já desenvolveu várias atividades aqui na nossa cidade, né? Vocês estão sempre envolvidos com essa questão da arte, dessa questão da interação, que eu acho que é o grande diferencial, né, de vocês. Conta um pouquinho sobre o coletivo. Esse coletivo é formado de artistas da cidade que já trabalham com teatro há algum tempo e a gente se reuniu para experimentar, para fazer uma experiência nesse campo que a gente chama de arte relacional, que é uma arte na qual a relação com a pessoa, vamos dizer, esta é a obra. A obra não é uma coisa que acontece ou que a gente vê, mas é a própria relação, a experiência que acontece entre as pessoas. Então nós fizemos um projeto chamado 10 Minutos para Você, o ano passado, que é um projeto que rodou por várias cidades e a gente continua apresentando. E esse ano a gente resolveu experimentar isso com crianças, né? Como seria essa experiência de arte relacional com crianças, e fizemos esse projeto Se Essa Arte Fosse Minha, que estamos circulando pela cidade de Jacareí. Vocês são em quantos artistas no total que compõem o coletivo, Fernando? Olha, atualmente nós somos 9 performers, e mais uma equipe, que é a gente tem um pessoal que trabalha com comunicação com a gente, que é a Revoada de comunicação, uma empresa de comunicação que trabalha com a gente, que é muito bacana. Nós temos uma produtora, nós temos uma equipe grande, que além de artistas, que amparam o projeto. Agora, quando a gente fala, né, desse projeto, Se Essa Arte Fosse Minha, a ideia é justamente fazer essa interação e vão ter 3 momentos acontecendo, no Viveiro Municipal e também no Parque da Cidade. Como é que vai se dar isso, né? A população vai chegar, vai poder colocar a mão na massa, como é que vai ser isso? Ótimo. Nós pensamos esse projeto como 3 ilhas, 3 lugares independentes que as crianças escolhem qual deles vão participar. A gente repete essas apresentações, são apresentações de 15 minutos, que a gente repete durante algum tempo, e elas acontecem simultaneamente. Numa delas, as crianças constroem uma história junto com os atores, elas contam uma história e os atores vão construindo aquela história junto com elas. Numa outra, elas participam numa espécie de piquenique, num reino inventado, e no nosso caso, a gente experimenta, faz uma experiência sensorial, na qual ela recebe um fone de ouvido que tem uma história e que vai passando alguns comandos e ela vai interagindo com essa história que ela vai ouvindo. Fernando, para de repente tem algum pai, alguma mãe nos assistindo e pense, nossa, mas será que meu filho participaria disso? Meu filho é muito tímido, ou a minha filha, ela se sentiria... de repente, se sentiria talvez ameaçada, se sentiria constrangida numa situação dessa. O que você tem a falar para esses pais? Olha, eu tenho para falar que a gente estreou semana passada no Parque da Cidade e foi uma experiência incrível. As crianças são muito mais livres, quer dizer, uma questão dessa tem mais a ver com os adultos do que com as crianças, que elas interagem, se envolvem de uma maneira muito, muito bacana e muito especial. Claro que tem as crianças mais tímidas, mas aí ela pode, vamos dizer, há um espaço, a cada performance... compreende mais ou menos umas 10 crianças, então há um espaço daquelas participarem mais e daquelas que querem mais assistir, elas podem só assistir. Eu acho que as crianças têm que ter, assim, as performances em geral são para crianças acima dos 5 anos, porque, né, essa é a faixa que nós estamos trabalhando, entre 5 e 12 anos. A gente tem algumas fotos da equipe de vocês para você poder comentar um pouquinho. Queria pedir para que o pessoal colocasse, tem aí a divulgação, né? Se Essa Arte Fosse Minha, que é essa questão da arte relacional, como você bem colocou. Esse aí é o grupo todo. Esse aí é o grupo todo, né? Com todos os performers. A gente tem mais foto? Isso. Isso. Essa figurino bem elaborado. Exatamente. Essa é a história do reino, né?
Aqui, esse processo que eu faço com a atriz Milena Siqueira, que também é minha esposa, que a gente faz esse áudio. E dá certo trabalhar com a esposa? Nossa, dá super certo. Às vezes tem aquela, né? Mas deu super certo. Vocês investem bastante, né, pelo que a gente viu ali, nessa questão do personagem mesmo, né? Porque a gente sabe que é caro, figurino, a gente sabe que maquiagem, tudo isso que envolve essa arte do teatro, né? Envolve a questão da arte, não é barato. E vocês têm esse investimento aí forte, né? Deu para ver nas fotos. Como é que vocês fazem todo esse processo? É por meio de lei de incentivo? São campanhas? Como é que funciona para conseguir fundos? Esse projeto, tanto 10 minutos para você, quanto esse projeto, eles foram financiados pela Lei de Incentivo à Cultura aqui da cidade, que é uma lei que, vamos dizer, permite com que a cidade tenha essa abundância na área da cultura, de eventos. A cidade de Jacareí às vezes me impressiona, porque é uma cidade relativamente pequena, mas a quantidade de eventos culturais que existe é impressionante. Então, é a lei de incentivo que permite com que a gente vá gratuitamente nos parques e possa oferecer uma opção cultural para as pessoas que estão lá. Legal, daqui a pouco a gente volta a falar mais com o Fernando. Nesse sábado tem a Operação Catatreco. Saiba agora o local e horário da realização desse serviço, que é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza o serviço Catatreco, sábado, dia 24 de agosto, nos bairros Jardim Real e Cidade de Salvador. A operação recolhe sucata, utensílios domésticos, pneus, móveis, colchões e materiais recicláveis em geral, como vidro, metal, papel e plástico. O serviço não inclui a remoção de entulho de construção civil e restos de poda ou capina. A Secretaria solicita apenas que os moradores coloquem os descartes na frente de suas casas até às 7h30 da manhã. E amanhã acontece mais um workshop de formação audiovisual promovido pela Moeté Filmes. Saiba agora mais detalhes no nosso boletim de notícias. Sábado, dia 24, acontece o workshop de direção de fotografia da Moeté Filmes com o diretor e produtor executivo Tiago Pereira. Serão disponibilizadas 35 vagas e as inscrições podem ser realizadas por meio da página da Moeté Filmes no Facebook. Serão apresentados produtos audiovisuais com foco em produções de webséries, além de conceitos com a leitura da luz natural, as sombras, texturas e equipamentos. O workshop começará às 14 horas e será realizado na Sala Mário Lago. Como o Fernando muito bem colocou, Jacareí sempre, né, envolvida nessa questão de produção audiovisual, de fomento da cultura. Parabéns, então, para a Fundação Cultural, que está presente aí, fazendo uma transformação aqui na nossa cidade. Fernando, dá uma pitadinha assim para a gente, para o telespectador, como é que vai ser um pouquinho de cada peça que acontece no Viveiro, no Parque da Cidade e aqui no Parque dos Eucaliptos. A criança chega lá, ela tem 3 opções, ela pode escolher as 3, ela pode ficar apenas em uma. E aí, o que acontece em cada uma delas? Na primeira parte, a gente tem 3 performances. Na primeira, ela vive uma espécie de reino, ela é chamada para ter uma experiência num reino onde o rei nunca ri. E aí elas são convidadas ali a fazer um baile, fazer uma banda para que possa alegrar o rei. Então, essa é uma performance. Na outra performance, as crianças são convidadas, a gente tem uma escritora que ela perdeu, está sem inspiração e ela gostaria de escrever uma história. Ela chama as crianças para ajudar a escrever a história, enquanto os 2 atores vão improvisando aquela história que vai sendo contada e elas também vão participando da história. Então, ao mesmo tempo que elas contam aquela história, elas participam delas. E na terceira, que é essa experiência sonora que a gente oferece, é como se viesse uma voz do espaço, uma voz que se apresenta para elas e fala: olha, eu vim, eu andei por vários lugares, fala dos lugares por onde que ela andou,
E ela fala, mas de todos os lugares o que eu mais gosto é a terra. E começa a chamar a atenção da criança por essas coisas que estão do lado dela, né? Em geral a gente apresenta em parques, então o céu, a natureza, e como aquela voz vai falando de como gosta de tudo aquilo e que de todos os lugares que ela viveu, aquele é o lugar mais bonito. E também fala um pouco do corpo, fala, olha que interessante ser um corpo, eu sou uma voz, gostaria de ter um corpo, como é ter um corpo? E a partir daí a gente vai criando uma experiência chamando a atenção da criança para o momento presente, para as coisas que circulam ao lado dela e para si própria. Tudo muito mágico, né? Inclusive não é a primeira vez que vocês realizam já esse trabalho. A gente tem algumas imagens para mostrar para o pessoal de casa como é que foi, né? Como é que funcionou. Vocês fizeram no Parque da Cidade? Foi isso mesmo, Fernando? Isso. Essa apresentação aí é no Parque da Cidade. A gente fez agora no Parque da Cidade e fez no Parque dos Eucaliptos. Fernando, como é que tem sido a reação da criançada? Às vezes é comovente a maneira como eles se entregam, como eles curtem cada momento. É uma experiência muito bom. É muito bom trabalhar com crianças, elas são muito espontâneas. É muito diferente, né? Vocês já realizaram o trabalho na 10 minutos para você, no ano passado, como você falou, com os adultos, mas com as crianças elas têm essa entrega mesmo, né, Fernando? Exatamente. O adulto ele está um pouco mais preocupado, quer dizer, eu vou ter que fazer alguma coisa, está mais preocupado um pouco com a autoimagem ou com aquela experiência, né? A gente está de alguma maneira acostumado com um conjunto de experiências e qualquer coisa que nos tire desse lugar é um pouco desafiador, desconfortável, mas as pessoas que passaram, a gente gosta muito de fazer o 10 minutos e as pessoas que passam por isso, elas sempre se sentem tocadas, isso é importante para nós. Fernando, todas essas peças que vocês apresentaram, tanto essa 10 minutos para você, quanto essa arte fosse minha, vai envolver que vocês, performances, vocês tenham bastante criatividade e saibam lidar com o inesperado. Você conta pra gente alguma experiência assim que você teve que de repente vocês tiveram que sair totalmente daquele esquema, de repente já pré-elaborado, e tiveram que lidar com alguma situação. Não sei se já teve alguma experiência que vocês tiveram que lidar com o inesperado? Sim. Inclusive eu e a Milena, que encabeçamos esse projeto, antes disso a gente dava aula de improvisação teatral. Então a gente não só a gente gosta e deseja que alguma coisa Você já espera inesperado, a gente já espera o inesperado. Claro que há situações que são muito interessantes. Eu participei dentro de uma atividade que era uma festa junina. A gente apresentou 10 minutos para você dentro de uma festa junina e veio um senhor que tinha bebido um pouco mais, estava completamente, né? E ele pegou e fez uma experiência ali comigo no 10 minutos para você. Eu falo sobre sonhos e peço para que a gente troque um sonho, né? Tem um jogo ali, mas ele veio, fez comigo. Depois de um tempo ele voltou com um amigo dele também, absolutamente os dois meio passados, e falou: faça isso, você vai ver, vai acontecer uma coisa com você. E foi muito... E ele falou: olha, hoje eu estava muito triste, contou uma história muito triste para mim sobre a vida dele e tal. Eu falou: mas hoje é um dia alegre, hoje essa coisa me fez bem. Então esse é o tipo de experiência que a gente espera proporcionar. Por isso que eu falei que a arte relacional tem a ver com a relação, com a qualidade da relação que a gente estabelece. E nós somos só um mecanismo para que uma experiência ocorra. E quem cresce não é só quem recebe a informação, crescem os dois, quem oferece e quem recebe. Sim, e um projeto dessa natureza só consegue ser feito com o apoio da Fundação Cultural, quem entende, porque é uma coisa muito delicada e às vezes não é uma coisa para muita gente ao mesmo tempo. Então, entender o valor desse tipo de trabalho aí é o trabalho mesmo da Fundação Cultural, e a gente agradece muito o apoio que a gente tem deles. Mais uma pausa aqui na nossa conversa, porque agora é hora de ficar por dentro das notícias do esporte com a Daniela Santos.
Fala galera, o Câmara Esporte está na área para trazer as principais informações do esporte da cidade para vocês. Olha só, sábado, a partir das 8 horas da manhã, tem mais uma rodada da 25ª edição do Campeonato Municipal de Futebol, com partidas entre São Paulo versus Aliança e Corinthians versus Bola na Rede. Ambas as partidas acontecem pela semifinal da categoria Sub-11 e os jogos são no campo de futebol do Parque Meia Lua. Mais tarde, às 10h30 da manhã, tem mais uma partida pelo Campeonato Municipal, com o Esporte Clube Bora Bola versus Unidos do Bora Bola. E às 11h30 tem Campo Grande Águias de Ouro versus Girino. Ambas as partidas também acontecem pela categoria Sub-15 e esses jogos rolam no campo de futebol do Santa Maria. E domingo tem corrida de rua em Jacareí, com largada a partir das 7 horas da manhã no Educamais Esperança, com corridas nos percursos de 6 e 12 quilômetros e caminhada de 2,5 km. Esta competição também vale para as Olimpíadas das Indústrias 2019, aos funcionários das empresas participantes. Os ingressos já estão esgotados, mas é aberto ao público, então quem quiser acompanhar ou torcer para algum colega, é só ir até o local. E para finalizar, olha que notícia boa. A atleta de Jacareí Rugby, Letícia Medeiros, foi convocada para um amistoso entre Brasil e Colômbia. A partida acontece no domingo, dia 25, em Medellín. Esta competição marca a volta da seleção brasileira feminino aos Jogos de 15. Então, sucesso, Letícia. Boa sorte para você. E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Projeto beneficiado pela LIC, olha ela aí de novo, a Lei de Incentivo à Cultura, que conta histórias e desafios enfrentados por mulheres da nossa Jacareí. É contado agora na nossa matéria. Conheça o projeto Vidas e Vindas. Que um olhar é capaz de transmitir. E os sorrisos? A subjetividade captada numa fotografia diz mais do que qualquer palavra. Através destes retratos, as conhecemos e, ao mesmo tempo, nos reconhecemos como instrumento de fala e valorização das visões femininas sobre o que é ser mulher na sociedade contemporânea. A exposição Vidas e Vindas vem sendo construída por meio de histórias de vida de mulheres de Jacareí. Uma das idealizadoras do projeto, Jade Diniz, reforça que a pesquisa vem num momento propício, em que o valor e a capacidade da mulher em termos de sociedade ainda são discutidos e, por vezes, até ameaçado. A gente queria mostrar as várias vulnerabilidades femininas que a gente vem enfrentando, né? E quando a gente faz esse recorte de idade, a gente percebe que isso é uma coisa que vem lá, vamos dizer, de 50 a 60 anos atrás, e aí que, na verdade, só muda talvez o viés, assim, né? Novas embalagens para antigos interesses. Eu acho que é propício o momento, né? A gente falar sobre mulher, e a intenção aqui não é nem só falar sobre mulher, mas talvez dar voz e vez para outras camadas também que não têm sido assistidas, né, na sociedade, e talvez isso seja só o pontapé inicial da pesquisa. Nadine Abraão, responsável por toda a fotografia, explica que a ideia não foi isolar os homens desta luta, mas sim focar as lentes para os desafios das mulheres, usando como ferramenta a produção cultural. Não é que a gente quer segregar, a gente não quer excluir os caras, né? Não é isso, mas a gente quer mesmo voltar os olhares para nós, né? Para o quanto ainda é desafiador ser mulher no pleno século XXI, sabe? Isso, e ocupar um espaço que é nosso, né, e que querem tirar sempre, né. A gente enxergou na produção cultural essa oportunidade mesmo de passar uma mensagem, sabe, e de poder dar espaço mesmo para outras pessoas e principalmente para a mulher, né, que é uma coisa que a gente, que é o que somos. Além da exposição em fotos, foi produzido um documentário com depoimentos emocionantes de 12 dessas mulheres, todas com o mesmo desejo: serem respeitadas igualitariamente. O que é ser mulher? Pra você. Parece clichê, mas ser mulher é ser o universo. Não é mais. Ser mulher é mais que o universo. Ser mulher é útero, né?
fazer a criação, sabe? Bonito, né? E a partir de hoje, dia 23, a exposição passa a ficar na Associação Fênix e continua lá até o dia 11 de setembro. E a partir do dia 13 de setembro, a exposição vai para o MAVE, que fica aqui pertinho da Câmara Municipal, e fica lá até o dia 10 de outubro. Então você tem até o dia 10 de outubro para apreciar um pouquinho dessa belíssima exposição. E a gente continua aqui com o Fernando. Fernando, faz o seu convite agora para o nosso público. Aquela câmera ali é sua, você pode fazer o seu convite, convidar as crianças, convidar quem você quiser aí para participar desses vários dias de atividades que vocês vão ter. Ótimo, obrigado. Então, o convite, deixa eu deixar aqui. Domingo, agora, no Viveiro Cultural, nós vamos participar. Vocês anunciaram aqui que vai ter um evento, né? Chama Viveiro Viveiro. Então, nós vamos estar nesse evento. Está todo mundo convidado. Eu acho que é uma reinauguração desse espaço que a cidade está promovendo e vai fazer um grande evento lá com muitas coisas. Nós estaremos no Viveiro Viveiro no dia 25 agora, que é domingo. E no próximo sábado estaremos novamente no Parque da Cidade. Sempre de manhã, começamos às 9 horas e também aí a gente prepara para o almoço e aí voltamos à tarde, a partir das 3 horas. Então, crianças e pais convidados. Crianças e pais convidados. Podem vir que vão se divertir. Fernando, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado a vocês pelo espaço. Sucesso para vocês lá. É isso aí, gente. O Bom Dia vai para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre um festival de cinema que vai acontecer aqui na nossa cidade. Bom Dia volta já. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951 5614. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Queria deixar um recado aqui para as pessoas, para que elas se conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, sobre a importância de se declararem doadoras,
para que seus familiares saibam dessa decisão e possam autorizar, num momento tão difícil e tão dolorido, a doação desses órgãos. É o grande passo a ser dado, você comentar com a sua família, com o seu ente e com seus amigos que você pode ser doador de órgãos, sim. Eu peço a todas as famílias que estão passando por um momento de dificuldade, que passaram a ter seus entes falecidos, que optem por doar os órgãos, doe órgãos e salve vidas. Muito obrigado. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. É importante que todo e qualquer indivíduo infectado tome consciência de que tem que ter um acompanhamento médico, que tem que ter toda a avaliação laboratorial de maneira regular e periódica. E com isso, junto com a tomada do medicamento todos os dias, em horários muito rígidos, ele vai garantir uma vida praticamente normal no dia a dia. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Já estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e para começar este segundo bloco vamos ver alguns dos destaques do trabalho realizado pelos vereadores no quadro Momento Legislativo.
A primeira vereadora é a doutora Márcia Santos, do PV, que pede à EDP Bandeirante a manutenção dos postes ao longo da Estrada das Brotas. Eles estão mal conservados e correm o risco de cair, segundo a vereadora. O próximo vereador é o vereador Paulinho dos Condutores, do PL, que pede à PM dados atualizados de acidentes de trânsito entre 2018 e 2019 nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Maria Augusta Fagundes e Wilson Nogueira. Bom, E o próximo vereador é o vereador Valmir, ainda tem mais um vereador, Leilane. O vereador Valmir, do Parque Meia Lua do DC, pede informações sobre a rede de esgoto instalada na rua Domingos Lourenço Botelho, no bairro Nova Jacareí, região oeste da cidade. Eu querendo adiantar as coisas, né, Sibeli? Poxa vida. É muita atividade cultural. Pois é, muita coisa envolvida, né? E sexta-feira a gente já está mais desligado, mas se você quiser saber agora sobre mais informações do Festival Poi de Cinema Fantástico, fique ligado com a gente, porque quem está aqui para conversar sobre esse assunto é o diretor de cinema, Danilo Morales. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, bom dia a todos aí. Esse ano é o primeiro ano do POI aqui em Jacareí, né? Ele está na 4ª edição em São José dos Campos e eu recebi um convite do Emerson Galati, falou, traz aí o festival para Jacareí, né? E Jacareí é como se fosse minha segunda cidade, porque eu moro entre São José e Jacareí, ali, uma espécie de fronteira ali, né? E abraçamos essa ideia, vai ser no MAV, né? No Museu de Antropologia do Vale, e tem tudo para bombar. É a primeira vez que ele acontece aqui na nossa cidade, mas já está na 4ª edição. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas de casa que ainda não ouviram falar desse festival, o que é esse cinema fantástico, né? O que envolve, o que a gente pode esperar desse festival que começou já tem um tempinho? O cinema fantástico é um cinema de gênero. Primeiramente, eu sou cineasta, eu tenho 17 filmes produzidos, todos no gênero fantástico, desde 2006 que eu faço filme, né? E eu senti a necessidade de ter uma abertura desse canal para a exibição de filmes fantásticos. Eu ia muito em festivais de São Paulo, como Cine Fantasy, Boca do Inferno, entre outros, né? E falei, acho que é possível fazer algo aqui na região do Vale do Paraíba. No primeiro ano foi meio que no susto, eu conheço muitos amigos cineastas e falei, pelo menos esse eu sei que vão mandar filmes para mim. Mas logo no primeiro ano já foi uma grande surpresa que eu recebi mais de 200 filmes para exibição, né? E só vem crescendo a cada ano, né? E se divide em mostra nacional competitiva, mostra regional, sempre dando oportunidade para o pessoal da região, né? Mostra paralela e mostra nacional competitiva, que ganha o troféu POI. E esse ano deixou de ser um festival de São José dos Campos para se tornar um festival do Vale do Paraíba. Faz essa ponte aí, São José e Jacareí, quem sabe até agrega outras cidades nos anos seguintes, né? Então, bem legal. Eu acho que a nossa produção tem um videozinho que vai contar um pouquinho dessa mostra de cinema. Ah, que legal. Vou pedir para a galera aí rodar.
Olha, é difícil de voltar a conversar depois. Para quem tem medo, eu confesso que eu sou meio covarde para filme de terror, já deu medinho. Então, para quem for assistir, já vai preparado que vai encontrar bastante desse gênero do terror, da ficção científica. Eu gostaria de ter medo. Tipo assim, como eu assisto desde criança, já é difícil o filme que me impacta, né? O cinema de terror a gente ama, né? Mas quem tem medo é que eu recomendo para ir mesmo, porque é muito bom o efeito que causa, né? Falo que o terror ele é um gênero que ele valoriza o aspecto da morte, não é? Ele não banaliza a morte. Por exemplo, quando você vê um filme como um filme de ação, por exemplo, como Velozes e Furiosos, explode um prédio, cai o prédio inteiro, você não faz aquela reflexão. Nossa, quantas pessoas estão morrendo naquele prédio? Agora, no filme de terror, mesmo que seja um filme de serial killers, um slasher, cada morte ali é sentida, é meio que uma reflexão, né? E o terror, ele é subversão, né? Ele pega ali, às vezes, algo ali e subverte. É isso que me fascina desde criança nesse gênero. E como é que é o público? O público tem um público grande? Quem é esse pessoal? Esse pessoal costuma ir caracterizado? Como que é o público que assiste esses filmes? Olha, o público que gosta do gênero fantástico, não só do terror, o gênero fantástico, ele é muito grande aqui no Brasil. Erroneamente, às vezes a pessoa pensa, não, mas é muito grande esse público, né? Às vezes a dificuldade que a gente tem é de conseguir levar o conhecimento para as pessoas, porque às vezes tem um festival, mas não chega em várias pessoas que gostam do gênero, que está tendo esse festival, né? Então é muito importante os meios de comunicação assim estarem divulgando para ajudar a chegar no pessoal. E o pessoal realmente gosta de parecer de cosplay, né? Monstros, criaturas. E um ponto alto do festival é trazer diretores para cá. Veio diretor até de Recife, Pernambuco, para cá, né, de longe. E aqui na edição de Jacareí viram a Aline Aros, ela é uma cineasta que está começando agora. Vai vir o Nando Rodrigues, que é de Mogi das Cruzes, que é um grande diretor. Isso hoje, no MAV. E amanhã ainda vem o Ricardo Corsetti, que fez trabalhos para o Boca do Lixo. Vem o Adriano Gomes e Joseph Merencio. Então é garantido um bate-papo legal ali após a exibição, né? E tem filmes, produções de Jacareí, tanto porque eu falo que está bem mesclado. As cidades que eu, por exemplo, tenho muitos atores que são de Jacareí nos meus filmes. O meu storyboarder, que é o Robson Strobel, é de Jacareí. Então é uma parceria bem interessante e vale muito a pena você chegar, você ver cenários. Vai ter o filme A Raposa, da Marza Gato, que é de Jacareí, que tem um pessoal do Cineclube também, né? Do Corvo de Gesso, lá do Cineclube, que são grandes apoiadores também. Eles fomentam o cinema aqui na região. Dois deles são júris técnicos do POU esse ano, que é o Adriano e o Lipe. Então, se a gente está trazendo isso para Jacareí, conto muito também com o apoio deles. Eles estão ajudando e muito essa edição. Legal, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o festival. Lá no Viveiro Municipal tem uma vasta diversidade de flora brasileira. Inclusive, ocupa o espaço de quase 60 campos de futebol. Inclusive, é possível realizar trilhas lá no espaço. Nossa equipe acompanhou uma caminhada com uma criançada aqui de Jacareí e você confere agora. O sol vibrante e o céu azul não foram suficientes para essa galerinha dispensar os casacos numa manhã fria de inverno durante uma visita ao Viveiro Municipal Seu Moura. Eles vieram até aqui para ter uma vivência diferente fora da sala de aula, fazer uma trilha neste espaço de mais de 600 mil metros quadrados de área verde. Estavam empolgados, mas antes de iniciar a caminhada, ouviram as instruções sobre o trajeto e depois colocaram as perneiras de segurança. Até nossa equipe se aventurou nesta aula diferente para acompanhar a turma. A trilha que percorremos foi a do Caminho das Borboletas, e nem preciso explicar por quê, né? Um percurso simples de 1 km e 100 metros, ideal para a garotada. E sob passos lentos pudemos contemplar a paisagem deste lindo cenário verde, de paz, que nem de longe se parece com a rotina barulhenta do centro da cidade, mesmo estando tão próximo.
No decorrer da trilha, conferimos centenas de espécies da flora brasileira, um verdadeiro laboratório a céu aberto. Passamos por diferentes pés de frutas, por nascentes que geram água para o Rio Paraíba do Sul e finalizamos nossa caminhada pela Catedral do Bambu, ou como é conhecida popularmente, a Toca do Saci, que ganhou este nome porque, como diz a lenda, esta figura marcante do nosso folclore nasce de um broto de bambu. O Saci ele não faz mal àquelas pessoas que cuidam da natureza, porque ele é um defensor da natureza. Só que a partir do momento em que a gente faz mal para a natureza, joga lixo no chão, que a gente corta árvores, que a gente maltrata os animais, aí o Saci vai atrás da gente para fazer traquinagem com a gente. E depois de quase 1 hora, fim de trilha. Pela animação deles, não foi muito difícil adivinhar o que acharam. Gostei muito. O que você mais gostou? Gostei da gente andar na trilha, ver as borboletas e ver os passarinhos. Eu aprendi que tem que cuidar bem dos animais e das plantas e até que eu aprendi muitas coisas hoje. Gostou? Sim. Vai vir mais vezes com os amiguinhos, mamãe e papai? Aham. As trilhas do Viveiro não são apenas para crianças, não. Adultos, idosos, pessoas com mobilidade reduzida podem fazer também. É o que explica a nossa guia e bióloga do local, Julian Costa. Ao todo, são 9 roteiros diferentes. A gente também já recebeu cadeirantes aqui, a gente faz outro tipo de trilha, né, sem passar pela nascente, que é um pouco mais íngreme. Nós temos outras trilhas mais estáveis, mais amplas, onde a cadeira de roda passa. E no caso, a gente faz trilha com idosos, né, com pessoas de baixa mobilidade e também com deficientes visuais, que eles acabam fazendo a vivência. Eles vão sendo guiados por um cordão entre as árvores e aí eles conseguem andar sem, né, a necessidade de ter alguém segurando. Eles vão indo pela natureza e vão sentindo, ouvindo o barulho da natureza também. Se você se interessou e quer juntar sua turma para conhecer melhor os muitos caminhos deste lugar, por que não ainda desconhecido, basta entrar em contato com o Viveiro. A gente tem as agendas durante a semana, seja de crianças, com as escolas, postos de saúde nos procuram bastante, grupos de idosos. Então é diversificado. Vem do interesse, né, de grupos e pelo menos 10 pessoas, acima de 10 pessoas a gente já agenda. Muito legal essa oportunidade aí de você conhecer o Viveiro Municipal. Eu mesma não conheço. Quem sabe este final de semana que vai estar cheio de atividades por ali. E a sexta-feira chegou, o final de semana, como eu bem disse, está aí. Tem muita coisa boa que vai acontecer aqui na nossa cidade. Hora da nossa agenda cultural. Se liga! A Igreja Matriz é muito mais do que apenas um monumento religioso. Ela é também um monumento histórico e cultural aqui da nossa cidade. E o destaque desse fim de semana vai para o Cortejo da Cobra Grande, que vai sair daqui da Praça da Matriz a partir das 4 horas da tarde. Se liga! Na sexta-feira, a Companhia dos Náufragos traz uma aventura no desconhecido e para dentro de nós, com o teatro de rua A Ilha Desconhecida, inspirado na obra de José Saramago. A história de um homem que se joga no desconhecido em busca de si mesmo é o pano de fundo da peça, que traz música, interação com o público e muitas histórias. No sábado, o violinista Eliseu Machado se apresenta na Sala Mário Lago com um show de música clássica para os amantes de cordas. O espetáculo começa às 8 da noite, com entrada gratuita. E olha só, tem inscrições abertas lá no Educamais Jacareí para os cursos de desenho artístico e xilogravura. Para você se inscrever, tem que ter mais de 14 anos, levar um documento com foto lá na secretaria, das 8 até as 9 da noite, até o dia 6 de setembro. Uma dinâmica divertida, músicas autorais e a história de uma onça muito temida, mas de pouca inteligência. O espetáculo Eta Bicho Besta resgata narrativas do imaginário popular no Vale do Paraíba, valorizando nosso importante celeiro cultural. E tem muito mais programação acontecendo pela cidade. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, é só entrar na página da Fundação Cultural. Até semana que vem. Tchau!
Muitas atividades acontecem aqui em Jacareí, legal. Danilo. Inclusive, essa mostra, dentro dessa mostra de cinema fantástico, vai ter uma mostra competitiva, é isso? Isso, será exatamente hoje, Mostra Nacional Competitiva. É uma mostra que já teve 5 dias de exibição semana passada e hoje serão 5 filmes. São fantásticos os filmes, vale muito a pena ver, viu? Fantástico mesmo, de várias partes do Brasil. Além da Mostra Nacional Competitiva, que se encerra hoje, vai ter a presença do júri técnico lá, né, avaliando para ver quem leva o troféu Paul para casa. E além da mostra competitiva, vai ter a mostra paralela, com vários filmes muito interessantes, e bate-papo com os diretores que estarão presentes lá, que é a Aline Aros e o Nando Rodrigues. Vai ser aqui no MAV, então eles têm um espaço um pouco restrito. Vai ser naquela região onde são 30 lugares ou vai caber mais gente? Como é que vai ser essa participação? Infelizmente é sujeito à lotação, né, da sala, né, e são apenas 30 lugares. O museu é um lugar bem interessante, né? Ele já tem toda aquela atmosfera, né, que puxa para o fantástico, né? Puxa pro fantástico. Inclusive o museu já foi cenário de vários filmes aí aqui de diretores da região, né? E eu mesmo já confesso que só eu gravei 2 filmes no museu. Olha, só valorizando a nossa cidade. Aquela escadaria encarpetada lá. Tem muita história, Danilo? Maravilhoso. Tem bastante histórias, viu? Nossa, a gente tem um PowerPoint aí para divulgar o que vai acontecer. Aí o 4º festival. Tem as atividades. Se você puder comentar um pouquinho para a gente hoje, né? Dia 23 às 18 horas no MAV. Sim. Então, vai iniciar com o filme Brasil 2020, do Peter Beiersdorf. Quem conhece sabe que o Peter é um cara que foi pioneiro no cinema independente. Coisa de 20, 25 anos atrás, quando ninguém praticamente fazia cinema independente, ele era um cara que fazia os filmes dele. É um cara gaúcho, né? E tem o Âmago, do Léo Miguel, que é um filme muito bom também, que está na mostra paralela, né? O Clowns é o filme do Nando Rodrigues, que é de Suzano, que virá para cá depois bater um papo sobre palhaços assassinos. Teve uma leva de filmes nesse gênero aí, né? O Ano 3000 é da Aline Aros, que é a diretora iniciante aqui de São José dos Campos. É um filme de ficção científica, como o próprio título já diz, né? Ano 3000, né? Já projetou lá para frente, futuro, lá, né? No futuro. Fantasias Escritas já entra na Mostra Nacional Competitiva, que é um filme fantástico do Ricardo Estevan. Who's That Man Inside My House? Meu inglês não é tão bom assim, do Lucas Reis, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É muito legal também para quem gosta de filme de criaturas, assim, que aparecem à noite, assim, no seu quarto, quando você está dormindo, né? Pop Ritual é um filme fabuloso de um vampiro contemporâneo. É um padre aprisionando um vampiro. É muito doido mesmo. A gente viu um trechinho, inclusive, sim, né? No começo aqui do muito bom. bloco. É um dos grandes concorrentes também da mostra competitiva. Cova Humana, do Joel Caetano, que é um diretor bem renomado de São Paulo. Ele faz, além dos filmes que ele faz independente, ele participa das grandes produções com o Rodrigo Aragão, que é considerado um dos maiores diretores do Brasil. Ele é considerado a sucessão do Zé do Caixão, é como se fosse a segunda geração do Zé do Caixão, né? O Rodrigo Aragão, o qual o Joel Caetano é uma espécie de braço direito dele. Então, pode esperar aí bons efeitos de make-up nesse filme. E O Estranho no Escuro é um filme bem claustrofóbico, é um filme sobre um cego, é um filme preto e branco, muito interessante, que um psicopata começa a perseguir ele, tentar matar ele. Ele é cego, então você acaba adquirindo toda aquela tormenta dele não poder enxergar e saber que tem alguém querendo matar ele, que é muito interessante a temática do filme. A Raposa é um filme que foi todinho gravado em Jacareí, com atores de Jacareí. A diretora é a Márcia Gatto, que não está mais em Jacareí, ela foi embora para a Argentina, ela virou agora irmã, né? Mas está sempre aí presente por lives e tudo, e entre os atores de Jacareí tem... Esses já são no dia 24, né? Sim, esse já é no dia seguinte, no dia 24. E tem a presença de alguns atores, até do Cineclube Jacareí, do Tom Gomes está no filme também, bem legal. O Eu Tenho Fome é um filme de Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem uma morte lá e tem um grupo que tenta investigar quem que foi o culpado pela morte, o assassino, né?
O Atrofia, da Geisla Fernandes, do Willis Wolfgang, de São Paulo. É um filme fabuloso também, é uma espécie de... Tá tendo várias ramificações do gênero zumbi, né? É uma espécie de ramificação do gênero zumbi, mas que se passa no Agreste. Eles gravaram tudo no Agreste do Brasil. Verde Limão é um filme que ele puxa para o lado LGBTQ, mais para o lado da vida de uma drag queen. É uma drag queen veterana que ela começa a ter memórias de sua vida e então, através de flashbacks, vai sendo apresentado memórias da vida dessa drag queen. Vermelho Profundo, do Ricardo Corsetti, que é um cara que participou da Boca do Lixo, de São Paulo e tudo, né? É uma homenagem ao Snuff Movies, que é aqueles filmes que gravou, mas será que é filme real? Matou de verdade? Então é meio que uma referência a esse tipo de filme e uma referência direta ao Dario Argento, mestre Dario Argento. Vermelho Profundo, se você fosse, seria uma referência para Fondo Rosso, do Dario Argento, que é um filme clássico da década de 70, né? Então, no próprio título, ele põe essa referência, que é muito legal. Reflexo, do Joseph Merencio, é aquele filminho de 2 minutos, feito para te dar um susto mesmo, né? Tem um plot twist ali. E o Quaresma, do Adriano Gomes, que é um filme que puxa para o lado mítico ali, aquele lado da fé, né? E os 2 diretores estarão também presentes no dia 24/8, o Adriano Gomes, o Joseph Merencio, e para um bate-papo com a galera. E o Ricardo Corsetti também estará presente no dia 24. Lembrando que na sexta é às 18 horas, né? Hoje é às 18 horas. E no sábado inicia às 14 horas. Lembrando que precisa chegar cedo, porque o número de lugares é restrito, infelizmente, são 30 lugares. É sujeito. E aí, para quem não conseguir participar, fica o gostinho para poder participar do próximo festival. Sim, e ainda, para finalizar, o dia 24, tem a Mostra Internacional, né? O filme Noctámbulos, do Romain Rivero Gallardo, que a Espanha é um celeiro de filmes fantásticos. É impressionante como eles produzem gênero de cinema fantástico. Lá eles têm muito apoio para fazer esse tipo de filme. O Noctámbulos é um filme de vampiros adolescentes que andam de skate, é bem legal mesmo. E o Nine Steps é da Marisa Crespo e do Moisés Romero. Ele pega aquele negócio da criancinha que tem medo de escuro e o pai fala, não tem nada ali não. Esse é bem clássico. Geralmente tem algo dentro do armário, né? Exatamente. É assim. Que legal, muita coisa acontecendo. Eu gostaria de agradecer o apoio da Fundação Cultural de Jacareí e da Prefeitura Municipal de Jacareí, que está dando todo o apoio para o festival também. E o pessoal do MAV, né, que abriu as portas para a gente também. Danilo, são filmes bem curtinhos, porque são muitos filmes, por exemplo, quem chega hoje às 18 horas vai conseguir assistir tudo isso? Sim, são filmes curtos, a média de 15 a 25 minutos cada filme, tende nessa faixa, né? E ainda vai ter uns filmes bônus ainda, na sexta, que não estão na programação, mas na sexta vai abrir com um filme Profano, que é um filme meu. Justo. É uma espécie de premiere do filme, né? Uhum. E no sábado vai ter o Cadeia Alimentar e 2 filmes também regionais, que é o Sem Lei e o Help. Então, vai ser bem legal, diversão garantida aí. Fica o convite. Danilo, obrigada, viu? Obrigada por ter vindo aqui divulgar esse festival tão importante, né? Que vem agora aqui para a nossa cidade. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Valeu. Obrigada. É isso aí. Bom Dia fica por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal nas nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Obrigado pela sua companhia. Interaja sempre com a gente, curta e compartilhe todo o nosso conteúdo. Bom final de semana para você. Fique ligado também na nossa programação e reveja todo o nosso conteúdo. Você já sabe no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Deixe o seu joinha, clique no sininho para você ser notificado todas as vezes que a TV Câmara entrar ao vivo aí no seu streaming. Bom final de semana, nos vemos segunda-feira com mais notícias do que aconteceu no final de semana, notícias culturais e notícias também, principalmente do esporte. Um forte abraço e até lá.